Mais um dia, mais um mangá de cultura para nós explorar a lore. E cara, só pelo título e pela primeira cena, já dá pra ter uma noção de que tipo de mangá a gente spawnou dessa vez. Cá estou eu, e com medo, então segure minha mão e vamos juntos nessa aventura. Eu espero de verdade que todos saiam sem sequelas. Basicamente, a meia-irmã do protagonista é uma mistura de amante e psicopata, com uma personalidade explosiva. O título desse mangá já demonstra que estamos em águas extremamente perigosas. Minha meia-irmã que diz morra morra pra mim todo dia e tenta me hipnotizar para eu me apaixonar por ela enquanto durmo. A história gira em torno de um cara forçado a se apaixonar por sua meia-irmã Yandere. Caso contrário, ela explodirá a ferramenta dele. Bom, mais um retrato emocionante de amor fraternal, extremamente suspeito. A trama começa mostrando uma linda interação entre os dois irmãos, aonde a menina vai acordar o seu irmãozinho. Nosso protagonista pergunta a sua irmã, Shizuko, se algo está errado. Qual é, Shizuko? Tu tá sentada em cima da peça. Dá pra dar licença? Então a menina tira uma moeda do bolso e diz que ele deve beijá-la. Mas antes de chegarmos a esse nível de afeto, vemos o garoto calçando os sapatos quando Shizuko aparece do nada, mandando ele sair do caminho e já mete logo uma pedalada carinhosa nele, lembrando que ele nunca deve falar com ela na escola. Ela diz que não suporta a ideia de ser a irmã mais nova dele e ainda o chama de o pior ser humano possível, antes de sair andando. O prota tá lá, confirmando e sendo bulinado. E ela me meteu um você é nojento, totalmente de graça. Na escola, o protagonista, Ichigawa, é cumprimentado por uma garota chamada Rinko. Ela fala que os olhos dele parecem mortos de novo e pergunta se Shizuko tem o bulinado de novo. Mas Ichigawa responde que isso não é da conta dela. Seco, grosso, espesso. Só que Rinko diz que não concorda com isso e o abraça, falando que afinal ela gosta muito dele. Essa era dentro fácil. Ichigawa mete um tatá obrigado, como quem tá comprando mandioca na feira. Parece que é diferente da irmã dele, que manda ele dar Alt F4 todo dia para ela lutear seus itens. A Rinko diz que gosta dele todo dia. Porém, Ichigawa pensa que embora a Rinko diga que gosta dele, ele acredita que ela só quer ser sua amiga. Ah não, esse prota desgraçado. Ninguém esfrega os peitos em ti querendo ser tua amiga ou animal. Ele tem 120% de certeza de que se confessar seus sentimentos, vai levar um belo pé na bunda. Rinko, no entanto, diz para ele criar coragem, parar de ser mole e mandar Shizuko lavar uma louça. Ela acredita que Shizuko gosta dele e que se ele se impor, ela vai ouvir. Mas Ichigawa não concorda. Afinal, quem ama alguém não dá uma pedalada na outra pessoa. Pedalada do amor. Então Rinko apresenta a Ichigawa o termo tsundere. Eu já tinha até esquecido que essa espécie existia. Ultimamente eu tava concentrado tentando sobreviver das malucas com objetos cortantes. Quando Shizuko percebe que ele está olhando para ela, ela mete um morre seco. Ichigawa se pergunta se isso ainda pode ser considerado tsundere ou se ela é algo mais extremo. Ele relembra que conheceu Shizuko há 12 anos, quando ela perdeu os pais. Na época, ele tentava animá-la, mas nunca deu certo, já que ela o vê como um inútil irritante, como um fio de cabelo grudado na bunda. Enquanto isso, Rinko achava que as interações deles foram um sucesso, dizendo que Shizuko estava de bom humor hoje. Mas Ichigawa sabe que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência perceberia que sua relação com Shizuko já era. De volta para casa, Ichigawa está deitado no sofá, quando ouve Shizuko chamá-lo de Oni-chan. Ele pensa que está tendo um surto, já que ela nunca o chamaria assim. Mas então, ela diz que ele é dela. Que isso, rapaz, tá maluca? Ô pai, a Shizuko tá querendo dar pra mim de novo. Quando ele olha, vê Shizuko em cima dele, com uma moeda, que ela pendurou como se estivesse enfeitiçada. Confuso, Ichigawa descobre que ela está tentando hipnotizá-lo. Então, quando ela diz que se ele estiver acordado deve funcionar, ele tem a ideia brilhante de fingir que está dormindo. Ele escuta Shizuko ler as instruções para controlar sua mente. Aplicando a hipnose, você terá um escravo fiel.
Porém, se o hipnotismo falhar uma única vez, a pessoa se torna imune a ele. Use com moderação. Suando de nervoso, Ichigawa pensa que Shizuko não tem como acreditar nessa besteira de hipnose. Mas ele está quadradamente enganado. Com um sorriso, ela avança para a próxima etapa. Eu acorda para continuar. Acorda, vagabundo! É hora da hipnose. E esse vídeo é um oferecimento de Padaria Scans, tradutor, ou farinha, revisor, ou engenheiro, typer, ou flanelinha, Red River, ou vinho, cleaner, ou leite, CQ, Loli Shark, equipe foda, tá de parabéns. Ela revela que já testou o método com uma amiga e funcionou. Enquanto isso, Ichigawa teme que se o plano der certo, ele tem certeza de que sua reputação será destruída para sempre. Ele acha que se ela assumir o controle, vai ordenar que ele fique pelado e saia correndo pelas ruas. Como ele ainda não acordou, Shizuko decide abrir os olhos dele à força e fazê-lo olhar fixamente para a moeda, que balança de um lado para o outro. Balança daqui, balança de lá. Por algum motivo, nosso protagonista começa a se sentir tonto e sua consciência parece afundar cada vez mais. Enquanto se lembra de Shizuko, ele sente muito por nunca ter conseguido fazê-la rir. Porém, enquanto isso, da perspectiva da Shizuko, ela está lembrando de uma vez que ele a levou para ver o céu estrelado à noite. E foi uma das primeiras vezes que ela sorriu, o que a deixou toda serelepe. Então Shizuko anuncia que vai hipnotizá-lo. De repente, ela diz que ele vai se apaixonar por ela. Ouvindo isso, ele fica chocado e sem querer, seu corpo se move, libertando-o do feitiço. Shizuko cai no chão e pergunta o que ele está fazendo. Nosso garoto percebe que a hipnose falhou, mas, mais importante, fica incrédulo com o que acabou de ouvir de sua irmã. No entanto, Shizuko acredita que ele ainda está sob o efeito do feitiço, deixando Ichigawa completamente confuso. De repente, ela saca uma furadeira automática e declara que se o feitiço não funcionar, ela vai ter que perfurar o negócio dele e depois vai se juntar a ele num mundo melhor. Misericórdia! Essa é perigo extremo, fique longe, mantenha distância. Desesperado com o destino de seu membro, Ichigawa diz: tô hipnotizado, incrivelmente hipnotizado. Shizuko então pergunta se ele a ama. O pânico toma conta dele, pois se ela descobrir que ele não está realmente hipnotizado, ele pode se tornar o novo integrante do clube dos donuts de anime. Vai ficar que nem nosso colega Obito. Sem escolha, Ichigawa decide fingir e diz que a ama. Shizuko começa a corar intensamente, porém do nada ela pula em cima dele, o chamando de pedaço de lixo, ciscou pervertido por se confessar à própria irmã. Em seguida, ela sorri, acreditando que a hipnose funcionou perfeitamente. Ele pergunta o que houve, dizendo que fará qualquer coisa que ela quiser. Ela fala gaguejando beijo, e então ela puxa o braço dele e já mete um dominate, o colocando de volta no sofá. E com uma expressão séria, ordena que ele a beije. Nosso protagonista pergunta se ela, por favor, poderia repetir o que disse. Eu falei pra me beijar, merda! No final, Ichigawa se levanta e começa a ir embora, como se nada tivesse acontecido, dizendo que vai ao mercado comprar um peixe chamado Kiss Fish. Mas Shizuko o interrompe. Eu não falei nada sobre peixe. Tu tá querendo morrer, seu bosta? Jesus Christ, what the hell is going on? Tentar me fazer ficar apaixonado já era demais. E agora mais isso? Só pra confirmar, de que tipo de beijo estamos falando aqui? Como é? Que tipo? Daquele tipo de beijo. Aquele mesmo, com troca de saliva e tudo mais. O cara já mete um my godness. Ela então já pega a furadeira novamente. Qual foi, colega? Tá querendo morrer? Tá hipnotizado ou não tá? Tô totalmente hipnotizado, 100% hipnotizado. Fé em Deus. Então bora, se mexe logo e faça o que eu tô mandando, seu bosta. Mesmo hipnotizado, você continua um idiota. Ichigawa entra em colapso mental. Apesar de não serem irmãos de sangue, ele se recusa a beijá-la de qualquer maneira. Então, usando suas habilidades de atuação dignas de um Oscar, ele finge ter batido a cabeça com força, dizendo que seus neurônios estouraram. Ele começa a babar e a afirmar que é um virgem, que realmente não sabe nada a respeito desses assuntos. É que não sabe como realizar essa ciência alienígena avançada.
conhecida como beijo. Mas Shizuko pega sua furadeirinha de bolso outra vez e começa a cutucá-lo. Piadinha, era uma brincadeira. Porém ele decide cair atirando, insistindo que ele precisa de mais detalhes para fazer o que ela quer. Se ela não fornecer mais detalhes, como ele poderá fazer o que ela está pedindo? Mais detalhes, é? Veja bem, isso não é como se eu quisesse que você viesse por trás com um pouco de força, nem nada do tipo. Ele grita que não se moverá nem sequer 1 centímetro, a menos que ela explique exatamente o que quer que ele faça. Eu estou hipnotizado agora, minha cabeça não tá funcionando. Você sabe, a única coisa que eu sei é que preciso deixar o like no vídeo e mandar um salve pros membros. Amém. Irritada, Shizuko começa a duvidar se ele está realmente hipnotizado. Ele acredita que será embaraçoso demais para ela explicar para ele como quer ser beijada. Então vai tirar o time de campo. Porém Shizuko grita que chegou muito longe apenas para ser beijada, então prefere a morte a desistir da missão agora. E o guerreiro continua metendo louco, falando que necessita de mais detalhes. Já prestes a perder a paciência, ela fala que ele é um vagabundo, que não tá querendo trabalhar, é que só queria que ela falasse essas coisas obscenas em voz alta. Então ela fala que dirá isso apenas uma vez, então era para ele escutar com muita atenção, porque senão vai ser furado. De repente, ela reúne coragem e, em um modo turbo, diz que quer que ele a pressione contra a parede e sussurre coisas não celestiais, e o resto me recusa a comentar. Ichigawa fica se perguntando em que tipo de fantasia de anime ele foi parar, enquanto Shizuko parece extremamente satisfeita, como se tivesse acabado de se tornar membro do Kazuo. Acalme-se, embora eu queira rir de como ela é uma masoquista maluca, ela ainda tem uma furadeira. Ele pensa que ainda pode mandar ela soletrar. Chega, já entendeu, agora me beije, seu pervertido safado. Ela então vai até a parede e se posiciona, avisando que não pode mais esperar. Come on here. Veja bem, você poderia soletrar para mim? Você não vai fazer isso, né? Você não tá hipnotizado? Você vai morrer. Ichigawa percebe que está acabado. Se não fizer o que ela ordena, ele morre. Mas se fizer, morre de vergonha. Então ele escolhe a opção mais sábia. Então ele a pressiona contra a parede, assumindo uma postura cheia de testosterona e confiança, como se fosse o cara mais imponente do mundo. E ela gosta muito. Ofegante, ela fala que isso é errado. E essa maluca fica repetindo a palavra com I, pra que ficar lembrando disso? Então ele fala que ela não é a sua irmã, ela é a sua... eu não vou falar isso não. Mas ela já se derrete toda, falando que isso é tão cool. Daí eles chegam mais perto e tal, aquela coisa toda. Nosso protagonista fecha os olhos, pede ajuda a Deus e começa a se aproximar dela com os olhos fechados. Por sorte, sua mãe chega em casa e grita que está de volta, interrompendo aquela cena de perigo iminente. Shizuko, frustrada, o segura pelo pescoço e ordena que ele esqueça tudo o que aconteceu. Ela avisa que na próxima hipnose ele vai se apaixonar perdidamente por ela. Essa menina parece demais com um chupador, também conhecidos como vampiros. A mãe dele entra na sala, percebendo algo estranho no ar entre os dois. Ichigawa tenta disfarçar. Ela se levanta e emite um "espero que você caia em um bueiro e morra", seco, grosso, espesso. Descobrimos que ele também é ator de light novels, e uma de suas histórias foi publicada como livro. Shizuko entra no quarto dele com um olhar suspeito e saca novamente a moeda hipnótica. Lá vai ela montar no Onichan, ordenando que ele olhe para ela. Shizuko diz que ele será o irmão mais velho que a ama. Esse papo tá muito estranho. Fingindo estar hipnotizado, Ichigawa responde que a ama, apenas para evitar problemas, como um buraco no peito, causado por um objeto leve, porém perigoso e pontiagudo. Shizuko fica completamente vermelha ao ouvir isso, mas começa a estrangulá-lo, enquanto o chama de pervertido, por confessar seu amor à sua própria irmã. Papo de doido. Ela o arrasta para fora do quarto e o leva até o dela, mandando-o sentar na cama.
Depois vai até o armário, pega um livro e ordena que ele leia a página 16. Como é a história? Leia, vagabundo! Você não tá hipnotizado? Tá querendo morrer? Ele acha que tudo ficará bem, já que ler um livro não parece grande coisa. Até perceber que o título Estou apaixonado pela minha meia-irmã Tsundere, nem um pouco suspeito. E parece que quem fez esse livro foi ele. Então ele também gosta do caos e do crime. E aqui eu já peguei um furo de roteiro. Como que o título do livro do cara é Minha Meia-Irmã Tsundere e ele não sabia o que era uma Tsundere? Ele pergunta por que ela tem o livro assim. Irritada, Shizuko responde que não se atreva a zombar de sua escritura sagrada. Nesse momento, Ichigawa percebe que ela é uma grande fã de seu trabalho. E Shizuko revela que já leu o livro mais de 100 vezes, enquanto colecionava todos os produtos relacionados. O cara já pensou, agora fudeu, maluca detected. Ao ouvir isso, Ichigawa fica tão chocado que começa a sangrar pelo nariz. Ele começa a ler a página 16 e percebe que sua escrita é tão vergonhosa que parece obra de alguém completamente bêbado. Shizuko exige que ele leia em voz alta. Sabe o que é? Acho que isso aqui tem etes em demasia. Talvez devêssemos ler algo mais leve, como a galinha pintadinha e o galo galudão. Leia agora, seu merda! Enquanto Ichigawa lê, sente que está sendo torturado e deseja desaparecer da face da terra. Então ele lê, abre aspas, você está muito fofa, eu gostaria de comê-la, Zanha, neste café da manhã. Aí ela fala que os seus 2 ovos fritos são todos dele. Essa tradução tá meio estranha. E um deles ainda tá pensando que gostaria de ser comido. Eu espero que não seja o Proto, ou espero que seja ele. Agora eu fiquei confuso. Daí ela mete que vai fazer 2 ovos pra ele. Sei lá, papo de esquizofrênico. Shizuko, corando intensamente, pega de onde ele parou e começa a ler a história ela mesma, ordenando que ele continue quando termina. Continua lendo, seu merda! Aos poucos, Shizuko se deixa envolver pelo enredo e de repente levanta o moletom, dizendo que é a hora de se alimentar. Credo, o cara já se levanta todo torto, todo pimposo, pronto para cometer um crime. Ichigawa fica completamente vermelho. Eu nunca sei quem é quem aqui. Pra mim, Ichigawa é nome de fêmea. E que porra é essa de Gaia? Tá maluco? Do nada, o cara já fica como? Hemorragia cerebral. O que acaba o salvando de cometer uma atrocidade. Vocês querem mangá de Yandere. É isso que eu ganho por ir atrás de mangá de Yandere. Eu tenho que andar pelas profundezas do inferno. Shizuko tenta estancar o sangramento, mas a cena muda para a sala de aula de Ichigawa. Ele está sentado com os olhos apagados, quando Rinko aparece. Ela diz que está preocupada, pois ele parece exausto, como se estivesse acabado de ficar 3 dias e 3 noites maratonando e dando like em todos os vídeos do Kazuo. Rinko então chega bem pertinho do ouvido dele e pergunta, você já deixou aquele like molhadinho? Ela pergunta de uma forma bem suspeita se isso tem algo a ver com o Shizuko. Ichigawa nega, mas Rinko brinca, dizendo que percebeu sua mentira pelo movimento do nariz. Mesmo assim, a reação dele confirma suas suspeitas. Ela oferece conforto, dizendo que ele pode deitar a cabeça no colo dela. Ela então já dá aquela provocada, de quem tá com a periquita pegando fogo e tá precisando ir à igreja. Nesse momento, Ichigawa sente um calafrio subir pela espinha. Ao olhar em volta, ele percebe que Shizuko está prestes a explodir de raiva ao ver os dois juntos. Holy shit! Desesperado, ele rapidamente pede para Rinko falar mais baixo, antes que o monstro em sexto lugar desperte. Mas já é tarde demais, pois Shizuko já está cutucando sua paciência e manda que ele acompanhe por um momento. Ichigawa tenta inventar desculpas para escapar, mas ela não está nem aí. Vamos ali no beco escuro rapidinho, pra mim ver um negócio. Felizmente, Rinko aparece no momento certo, segura a mão de Shizuko e questiona se ela não está sendo agressiva demais. Rinha de maluca, só uma vai sair com vida. Sua baranga, sua mocreia, seu buraco de caçapa.
seu pinto pequeno. Rinko provoca, perguntando se ela está tão incomodada com a ideia de perder o irmão para outra pessoa, ao que Shizuko responde chamando-a de porca. Em contrapartida, Rinko a chama de tábua. No final, Shizuko agarra Ichigawa pelo pescoço e o arrasta para longe. Ela o leva até o telhado e saca a moeda do juízo final, dizendo que ele voltará a ser o irmão que a ama. Depois exige que ele aprenda contra a parede e diga que a ama mais do que ama aquela piranha sem graça. Me jogue na parede com violência e força agora, Oni-chan. Engraçado é que ela usa umas palavras muito específicas. Ichigawa sente que não aguenta mais esse nível de tortura, mas sabe que estará morto se ela descobrir que ele não está realmente hipnotizado. Assim, ele aprende contra a porta e diz que a ama mais do que ama aquela mulher sem graça, porém peituda. Shizuko fica vermelha de vergonha e murmura que eles não podem fazer isso, porque são irmãos. Ah, meu Deus amado, eu sinto dor física quando essa menina abre a boca. Ouvindo isso, Ichigawa fica em silêncio, já que está saindo completamente do roteiro, e ele não sabe o que vem agora. Agora vem o like. Então ele começa a improvisar, dizendo que não importa, pois só há os dois ali, um macho e uma fêmea. Ele percebe que sua fala foi horrível, pensando que nem aquela maluca da Shizuko ficaria satisfeita com esse papo. Mas surpreendentemente, Shizuko parece mais do que satisfeita, quase como se estivesse derretendo de felicidade. De repente, ela pula em cima dele e diz que não quer que ninguém o tire dela. Ichigawa fica confuso, já que ele nem tem esse tipo de relacionamento com o Rinko. Shizuko então exige que ele diga a Rinko, depois da aula, que gosta mais de sua irmã do que dela. Temendo o destino cruel que o aguardaria caso não obedecesse, ele concorda imediatamente. Shizuko ainda insiste que ele rejeite Rinko da maneira mais fria e cruel possível. Então ele manda uma mensagem para Rinko, a chamando para se encontrarem depois da aula. A menina já fica como? Com o útero vibrando. Ela se pergunta se por acaso ele descobriu os sentimentos que ela escondia. Depois disso, nosso herói está sentado em uma lanchonete, quando Rinko chega, vestida de forma impecável, e pergunta se está bonita. Sim, definitivamente gostosa, pode se sentar aí. Ela pede uma nota para sua aparência, e ele dá uma sólida nota 95. Rinko comenta que faz tempo desde que ele a convidou para sair, e ele responde que nem faz tanto tempo. O último encontro deles foi no inverno passado. De repente ele ouve a voz de Shizuko, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Ele volta à realidade, lembrando que não está em um encontro, mas sim em uma guerra, com a missão de dizer à sua amiga de infância que perdeu a cabeça e agora está apaixonado por sua meia-irmã. Enquanto isso, Shizuko pressiona para acabar logo com isso. Você me ama e apenas ama a mim, seu merda! A Shizuko não quer saber de papinho furado. Com ela é furadeira no bolso e irmão na coleira. O cara já começa a gritar sozinho e a Rinko já tá achando que ele tá drogado. Ichigawa pede que ela feche os olhos e cubra os ouvidos. Rinko obedece. Ele então fala para Shizuko que ela é seu único amor e manda ela calar a boca um pouco, porque ele tá em território inimigo, o que a faz ficar um pouco mais calma. Ichigawa toca no ombro de Rinko, dizendo que ela já pode parar agora. Então ela tira um caderno e uma caneta de sua bolsa, onde pergunta se Shizuko está ali. Ichigawa sente o coração afundar enquanto lê isso. E Rinko acrescenta que vai colaborar com a brincadeira de Shizuko por enquanto, mas quer uma explicação disso depois. Ichigawa começa a suar, sabendo que o que está prestes a dizer pode arruinar tudo. Ainda assim, ele decide confiar que Rinko entenderá que Shizuko está manipulando tudo. Ele finalmente diz que ama Shizuko mais do que ama Rinko. Por um momento, ele sente alívio, achando que tudo deu certo, já que Rinko continua tomando seu café gelado normalmente. Mas ele não poderia estar mais errado. Ele literalmente vê uma parte da alma dela evaporar. Rinko faz uma cara muito triste, enquanto pergunta se ele preferia a Shizuko ao invés dela. Ele então pede que ela se acalme e entrega seu lenço, mas Rinko começa a tirar parte da roupa no meio do público para limpar o café derramado.
Desesperado, Ichigawa escreve que Shizuko o forçou a dizer aquilo. Ao ler isso, Rinko agora quer entender o que está realmente acontecendo para Shizuko levá-la a esse ponto. Algo me diz que essa é doidinha da cabeça também. Então ela se levanta e vai até a mesa de Shizuko. Mas em vez de buscar respostas, ela declara guerra, jogando café na cara de Shizuko. Agora é guerra, tábua. Ichigawa tenta intervir, dizendo que ela foi longe demais. Mas Rinko ordena que ele fique quieto e volte a se sentar. Ela afirma que isso não é nada comparado ao que Shizuko já fez com ela. Alguém ajuda! Chama o garçom! Tirem as facas e os garfos de perto delas! Em seguida, Shizuko chama Ichigawa. Ela então o abraça e exige que ela diga a Rinko como se sente em relação a ela. Pressionado, ele declara que a ama e Shizuko responde que também o ama. Rinko fica pistolaça, com uma expressão que denota perigo, cometerei um crime. Ela começa a perder a paciência, perguntando se é realmente isso que ele sente por Shizuko. Rinko acredita que Shizuko deve estar chantageando, de alguma forma, para que ele diga aquelas coisas. Chantagem dela é a furadeira na cabeça. Não é muito convencional, mas parece estar funcionando bem. Então ela ataca Shizuko verbalmente, expondo verdades dolorosas, falando que ela é uma maluca da peste e tal, mó textão. Mas Shizuko rebate, dizendo que Rinko não sabe nada sobre ela. Rinko retruca que nem quer saber, pois considera Shizuko uma covarde, que não consegue expressar seus sentimentos, enquanto ela sempre foi honesta. Então um flashback mostra Rinko demonstrando seus sentimentos por Ichigawa desde a infância. E finalmente, Ichigawa começa a perceber a realidade. Mas Shizuko o interrompe, agarrando-a e dizendo que ele sempre pertenceu a ela. Ela pergunta novamente se ele a ama, e ainda com a lembrança da furadeirinha de bolso de Shizuko, ele cede, declarando que sim. Rinko claramente já não tá mais aguentando todo esse papinho. Ela já tá pra tirar a cada mochila. Shizuko então anuncia que os dois já estão em um relacionamento, mas Rinko, tentando controlar sua fúria e não pegar sua AK, pois tem certeza que acabará coletando inocentes no fogo cruzado, promete acabar com esse relacionamento falso deles, nem que ela tenha que cavar um buraco no quintal. Ela fala que vai exorcizar aquela bruxa maldita da Shizuko. Rinko pensa que já descobriu quase tudo, e então joga a merda no ventilador, falando que sabe sobre o livro de hipnose e essas maluquices que a Shizuko anda lendo na internet do mal. Então Shizuko fica em silêncio, e com um sorriso, Rinko se desculpa por ter sido muito dura, perguntando se ela ia chorar. De repente, Shizuko agarra a camisa de Ichigawa, puxando-o para perto e tasca-lhe a linguada nele. Não sei se pode mostrar isso aqui, mas o YouTube tá me dando tanta dor de cabeça que agora tô censurando tudo. Sinto muito aos cavaleiros com gostos duvidosos de plantão. O tempo parece parar, e Rinko fica atônita, separando os dois rapidamente. Com lágrima nos olhos, Shizuko declara que nunca permitirá que Rinko o tenha. Mais tarde, Ichigawa está no escritório da editora, e Yoshizawa pergunta sobre o prazo para o próximo rascunho. Ela lembra que ele teve um mês inteiro para trabalhar, mas o que entregou está vazio, assim como, segundo ela, o futuro dele. Ichigawa se desculpa, explicando que o caos com Shizuko está afetando sua concentração. Ele confessa que desde o incidente a Alabama, Rinko tem evitado falar com ele. De volta para casa, Shizuko pede desculpas pelo que fez e admite que se ele não tivesse hipnotizado, provavelmente a odiaria. No entanto, Ichigawa responde que nunca poderia odiá-la. Então Shizuko, emocionada, diz que está feliz por ele ter se tornado seu irmão, pois ele foi a única pessoa que ficou ao lado dela depois que seus pais faleceram. Ela o agradece e o abraça, declarando que o ama profundamente. Ela espera poder dizer isso a ele um dia, sem precisar hipnotizá-lo. Dá pra ver que essa menina não é muito inteligente. Voltamos ao presente, e Yoshizawa diz que ainda tem grandes expectativas para ele. Ela explica que Sano Sensei é a única pessoa da mesma idade dele que é a mais bem sucedida. Sano se destaca ao retratar histórias de romance como se as vivesse em primeira mão. Yoshizawa acrescenta que o público adora garotas ousadas.
quando estão a sós com o protagonista. Por fim, ela diz para ele voltar para casa e começar a mexer essa bunda. A caminho de casa, Ichigawa reflete sobre o conceito de amor da vida real, com uma premissa absurda, e conclui que coisas assim simplesmente não existem. Porém, ao abrir a porta de casa, Shizuko aparece na sua frente, num piscar de olhos, ordenando que ele olhe para a moeda dela e se apaixone por ela. É nesse momento que ele percebe que essa é a premissa absurda que ele estava procurando. Ela pergunta se ele está bravo por ela tê-lo beijado na frente de Rinko e o abraça, dizendo que não queria que Rinko o tirasse dela. Ichigawa nota que Shizuko está ficando mais ousada, e ela, com um olhar sério, lembra que os dois trocaram o primeiro beijo e pergunta se ele algum dia a trairia. Já sabe como funciona, né? Furadeira no joelho. Para piorar, Shizuko desbloqueia um novo item para ameaçá-lo, o taser. Pô, um taser em comparação com a furadeira não é nada. Isso pra mim é uma segunda normal. Então ele a abraça e garante que nunca fará algo assim. Enquanto isso, o celular de Ichigawa vibra. É uma mensagem de Oshizawa, lembrando de que ele tem um evento de autógrafos em 2 semanas. Ele começa a entrar em pânico, já que Shizuko é uma grande fã de sua obra. Porém, ele se tranquiliza ao pensar que não há chance de alguém como ela participar de um evento tão nerd. Ah, ela ainda não sabe que o autor da obra é ele. Tentando disfarçar, ele menciona que o autor da série, que ela adora, terá um evento e pergunta se ela vai. Para sua surpresa, ela agarra sua camisa e diz que nunca perderia uma oportunidade incrível como essa, além de convidá-lo para acompanhá-la como um encontro. Chegamos ao capítulo 8 desse mangá nem um pouco duvidoso. E o dia do encontro e autógrafos dele finalmente chega. Shizuko está esperando sozinha por Ichigawa, e ao ver ele correndo em sua direção, ela grita como ele pode estar atrasado, o que já deixa todos os gado médio em volta babando. E por alguma razão, ele está usando uma camiseta de elefante que ganhou de um amigo de infância, quando entrou no ensino fundamental. Shizuko então puxa sua moeda de genjutsu e ordena que ele haja como um protagonista de um mangá e seja absurdamente romântico durante o encontro. E claro, já dá aquela checada com o taser para ver se o genjutsu estava funcionando. Sei não, um taser eu levava de boa. O complicado é a furadeira e as facas. Tentando seguir o jogo, ele declara em voz alta que a escoltará para onde ela quiser, garantindo que o mundo inteiro ouça. Sem um pingo de calma, Shizuko sugere que eles vão para um hotel de decadência. Então ele começa a suar frio, já que precisa fingir estar hipnotizado durante todo o encontro e ao mesmo tempo participar do evento de autógrafos. Para ganhar tempo, ele improvisa uma dança desajeitada e diz que o clímax deve ficar para o final. Os dois caminham até o restaurante onde ele fez uma reserva. Ela comenta que esse lugar era muito caro, mas ele responde que tem trabalhado meio período e ainda tem um rim sobrando, então tá de boa. Durante o jantar, Shizuko comenta que está muito feliz, mas admite que sabe que tudo isso é uma mentira. É que o que Rinko disse sobre ela é verdade. Ichigawa interrompe, dizendo para não se preocupar, já que ele é seu irmão mais velho, o que a faz soltar um leve sorrisinho. Após a refeição, Shizuko diz que está quase na hora do evento de autógrafos. E se ele quiser, eles podem passar direto para a parte do hotel. Que papo de hotel é esse? Não tô te entendendo. De repente, Ichigawa grita como se estivesse prestes a dar à luz, alegando estar com a pior dor de estômago do mundo, e corre para o banheiro. Trancado na cabine, ele começa a bolar um plano para escapar e ir ao evento de autógrafos. Mas ele não contava que Shizuko tivesse o spawn instantâneo aparecendo atrás dele de repente. Ele explica que estava extremamente preocupada com ele. Ichigawa pede que ela vá embora, mas Shizuko lembra que os humanos estão em seu estado mais vulnerável quando estão dormindo ou com as calças abaixadas. Por isso, para ela, é lógico que uma irmã mais nova vigie o irmão durante seus momentos privados.
ele até tenta argumentar falando que estão na cidade, então não é como se ele precisasse se preocupar em ser atacado enquanto soltavam barro. Porém, ela diz que é pensando assim desse jeito imprudente que as pessoas morrem, e sem cerimônia, ela diz para ele não ser tímido e deixá-la assistir. Ela então tira seu Sharingan moeda do bolso, dizendo que isso era perfeitamente normal de ser feito. Ok, o roteirista já perdeu a linha. Ela agarra suas calças, gritando para ele ir logo com isso. Não seja tímido, Nichan! Ichigawa, incapaz de lidar com tanta pressão, pergunta o que é mais importante: ir ao evento de autógrafos ou observar seu irmão daquele jeito no banheiro. Shizuko começa a chorar, porque não consegue decidir entre as duas opções. Ele diz que ele no banheiro é eterno, mas o evento é temporário. Então ela finalmente decide e pede para assistir enquanto ele faz xixi no dia seguinte. Relutante e chorando, Ichigawa concorda. Ela fala que essa foi uma escolha muito difícil, mas que irá suportar o peso dessa decisão. Então Shizuko sai correndo do banheiro animada, dizendo que vai buscar aquele autógrafo agora mesmo. Contudo, voltando ao plano original, Ichigawa tira um conjunto de maquiagem e percebe que tem apenas 30 minutos antes de encontrar Yoshizawa. Após alguns minutos, uma garota pergunta a Yoshizawa se Ichigawa já chegou. Ela começa a se estressar, sem saber onde ele está. No entanto, uma garota entra na sala e sugere começar o evento de autógrafos, deixando Yoshizawa em choque. Ela, incrédula, pergunta se ele realmente vai autografar livros usando uma peruca e aquela roupa. Ele explica que é um hobby dele. Yoshizawa insiste o que está acontecendo para ele se vestir como uma mulher, mas ele diz que não pode divulgar informações confidenciais. Porém, ela se aproxima e, com um ar ameaçador, menciona que pratica kickboxing e que acabar com sua linhagem não seria difícil. Caramba! Aonde o prota vai, ele tá cercado de inimigo. Pressionado, ele decide contar toda a história. Ela não consegue conter a risada e promete ajudá-lo, garantindo que a meia-irmã Yandere Tsundere dele não descubra quem ele realmente é. Depois de aplicar maquiagem nos olhos dele, Ichigawa está pronto para entrar no personagem. Ela avisa que vai se preparar para o evento, e ele responde em voz feminina, já entrando no clima. Lá ele. Assustada, ela acha que ele foi possuído, e não gostando do tom de voz, faz com que ele engula um dente. Ela fez o coitado engolir o dente na base do soco, o que por alguma razão que eu não entendo, parece fazer a voz dele ficar mais fina. Mas quando ele pergunta como está agora, Yoshizawa acha que ainda está muito grossa, então mete mais umas porradas nele, para afinar mais um pouco a voz. Esse roteirista não tá puro. Ichigawa finalmente chega ao estande, e a equipe avisa que a primeira fã está prestes a entrar. Ele ativa seu modo fanboy, também conhecido como boyzeta, e a cumprimenta com sua melhor voz feminina. Porém, ao abrir os olhos, ele não está preparado para o que vê. É Rinko, parada bem na sua frente, que diz que não imaginava que ele fosse uma mulher. Ichigawa, por sua vez, fica em choque ao ver Rinko em seu evento de autógrafos. Mas refletindo um pouco, ele lembra que Rinko é uma otaku, que ama mangás e faz parte do clube do Kazu. Então não era tão estranho ela estar ali. Mas ele não sabia que seu gosto se limita a romances e comédias entre amigos de infância. Mas refletindo um pouco, há algum tempo, quando ele recomendou a ela um livro que ele mesmo escreveu, ela zombou, cuspindo na capa, e tratou sua querida obra de cultura com total desdém. Yoshizawa aparece e pergunta se ele já conhece aquela garota, mas ele responde que não, que essa é a primeira vez que se encontram, e Rinko concorda, dizendo que de fato é a primeira vez que se encontram. Ichigawa sugere que ela entregue o livro para que ele possa terminar logo, mas de repente ela pergunta se pode fazer uma pergunta. O coração dele desce até os pés, achando que seu disfarce já foi comprometido e apanhou tanto pra nada. No entanto, ele se recompõe, afinal a maquiagem que está usando é mais grossa que a de um palhaço.
Além disso, por que Rinko faria perguntas se soubesse quem ele realmente é? Então ela pergunta se por acaso ele tem uma meia-irmã muito fofa. Ichigawa entra em desespero, achando que sua fachada foi completamente descoberta, mas chorando, continua negando. Ao ver isso, Yoshizawa intervém, pedindo que Rinko não brinque tanto com o autor. Ela então se desculpa pela demora, explicando que está muito feliz por conhecê-lo pela primeira vez, e sai da sala, dizendo que o vê em breve. Yoshizawa pergunta o quanto ele conhece essa pessoa. Ele explica que Rinko é sua amiga de infância, e acredita que ela estar ali foi apenas uma coincidência. Quando se trata de anderes com objetos cortantes, nada nunca é uma coincidência. Já é noite e Ichigawa continua atendendo seus fãs, autografando seus livros. A equipe avisa que a próxima será a última pessoa, e Yoshizawa questiona se a meia-irmã do Genjutsu realmente virá ou ele se esqueceu de tomar seus remédios. Então a última pessoa entra, e claro é Shizuko. Yoshizawa olha para ela, intrigada, pergunta se essa garota linda é a meia-irmã louca que ele mencionou. Enquanto isso, Ichigawa tenta ao máximo não tremer e lembra a si mesmo que não há como ela descobrir sua identidade, já que agora ele é uma bela garota boiceta. Mas Shizuko se aproxima bem de seu rosto, deixando o ambiente em silêncio. E com uma cara séria, ela diz que sente cheiro do Onichan nele. A menina é um cachorro. Ela pergunta por que sente o aroma gostoso e intoxicante de seu Onichan vindo de Ishino Sensei. Talentos de Andere, olfato aguçado. Ichigawa tenta inventar desculpas, dizendo que pode estar usando o mesmo perfume. Mas ela agarra sua camisa e diz que não há como seu irmão usar algo tão sofisticado como um perfume. Ele tenta balbuciar mais desculpas, mas ela o manda calar a boca e pergunta o que ela saberia sobre seu querido Onichan. Então, ela o solta e diz que agora entende tudo. Nosso protagonista entra em pânico, achando que ela descobriu sua verdadeira identidade. Mas de repente, Shizuko pergunta quando ela começou um relacionamento. Ele fica confuso e ela diz para ele não se fazer de bobo. Então, chorando, ela pergunta desde quando está saindo com seu Onichan. Por um momento, ele fica feliz que seu disfarce como boiceta não foi comprometido. Mas Shizuko já saca da furadeira para fazer uma assinatura e pergunta se ela prefere ser esfaqueado ou estrangulado. Ela se aproxima, deixando claro o quanto está irritada, pois estava animada para conhecer seu autor favorito, mas agora está decepcionada. Felizmente, Yoshizawa intervém e diz que Shizuko está enganado sobre uma coisa. Ela explica que é verdade que Ichino Sensei e Ichigawa têm uma relação próxima, mas não no sentido físico. Ichigawa é apenas um parceiro de entrevistas do autor, de seu livro favorito. Sem entender nada, ele fica boquiaberto, mas Yoshizawa pisa em seu pé, sinalizando para ele colaborar. No fim, ele acaba concordando com tudo o que ela diz. Yoshizawa continua, explicando que Ishino Sensei está entrevistando Ishizawa, porque ele tem uma meia-irmã de verdade, e quer entender essa dinâmica do ponto de vista dele. Ela diz que Shizuko é o assunto do momento, e que eles acreditavam que poderiam fazer um trabalho melhor entrevistando o irmão dela. Ao ouvir isso, Ichigawa fica impressionado com a habilidade de Yoshizawa em inventar histórias absurdas na hora. Enquanto isso, Shizuko fica surpresa ao descobrir que o mangá que ela considera sua bíblia sagrada é na verdade baseado nela mesmo e sobre o irmão dela. Então ela pergunta se a parte em que o irmão mergulha a calcinha verde da minha irmã na água e a bebe de uma vez, achando que era chá verde, é mesmo real. Yoshizawa confirma que essa cena é baseada em uma história verídica e 100% canônica, assim como seu like e comentário. Em seguida, Shizuko começa a perguntar sobre outras coisas impensáveis que aconteceram na página 120, questionando se também são baseadas em fatos reais. Mais uma vez, Yoshizawa confirma, tudo 100% canônico, nada de fanfic.
Depois de ouvir tudo isso, Shizuko fica corada, chamando-o de o pior, embora sua expressão mostre algo diferente. Então Yoshizawa explica que os dois acabaram de se conhecer há alguns minutos, provavelmente explicando o motivo do cheiro. Ela também acrescenta que ele manteve isso em segredo porque não queria que Shizuko descobrisse que ele estava tendo pensamentos inapropriados sobre a você já sabe quem. Enquanto isso, Ichigawa está completamente arrasado, com sua reputação enterrada a 6 palmos embaixo da terra. Agora que Shizuko conseguiu as respostas que queria, ela sai da sala, dizendo que tem algo a resolver. Ao sair, ela comenta que um irmão infiel precisa ser punido. Depois, Ichigawa está ajoelhado em frente à sua casa, ainda abalado. Embora tenha conseguido superar o incidente do evento de autógrafos, ele ainda não sabe como encarar Shizuko. Então, ele recebe uma mensagem dela, perguntando por que ainda não está em casa, e ele corre para lá imediatamente. Shizuko recebe com um bem-vindo de volta, e ele fica surpreso ao ver que tudo parece estar normal. Nada nunca teve normal aqui, meu consagrado. Mas então, ela tira novamente a moeda hipnótica e diz que vai desfazer a hipnose, para que ele não se lembre mais dela. De repente, ela começa a desabotoar a camisa, deixando Ichigawa em choque. Ele se pergunta o que em nome de Deus ela está fazendo ao liberar os demônios Calvin Klein. Shizuko explica que isso é uma tendência enorme entre as garotas do ensino médio. Ichigawa percebe que ela acha que ele estava olhando para os produtos dela enquanto fazia sons de homem das cavernas e batia no peito de alegria. Agora, ela está tentando fazer com que ele se apaixone por ela sem a ajuda da hipnose. Então, ela pega um tubo de leite condensado e começa a derramar em si mesma, com a maior naturalidade. Ela diz: "Nossa, não é louco como o leite condensado caiu do céu e veio parar em mim?" Depois ela pede para ele limpar tudo, pois todo o corpo dela está, você sabe, melado. E grita para ele fazer direito, o chamando de pervertido safado. Essa menina é totalmente fora da caixinha. Após algumas cenas de quase lá, que deixam o pobre rapaz em frangalhos, Shizuko fica super envergonhada e o prende em um golpe de pernas, chamando-o novamente de pervertido. Enquanto isso, em uma casa caricatural e suspeita, vemos um quadro de investigações montado para derrubar o diabo desse universo, conhecido como o Padrinho em 6º lugar, ou seja, Shizuko. É Rinko quem está ali, com sua caneta de coelhinho, aparentemente satisfeita que seu plano maligno está quase concluído e se desenrolando exatamente como planejado. Deixa o like e comenta, seu safado, para mim trazer a parte 2. Bom, batemos os 2K nesse canal novo. Muito obrigado. E muito obrigado aos membros. E a você que sempre comenta aqui. Isso me ajuda demais com o engajamento do canal. Dale! Depois de Shizuko descobrir que seu querido meio-irmão tem uns gostos meio duvidosos, como tomar chá com calcinha, agora ela pretende tentar pescar o prota, dessa vez sem o lance da hipnose. E também confirmamos nossa teoria, que a Rinko, a amiga de infância apaixonada pelo prota, também é uma maluca completamente doida. Então vemos Shizuko quando criança, andando com seus pais, quando de repente um vento levou seus sinos de cabelo. Ela corre atrás deles e acaba no meio da rua com o caminhão Samar. Seu pai pula na frente para salvá-la e por alguma razão que eu não entendi, sua mãe também acaba sendo pega pelo caminhão Samar. Eu acho que ela não queria que ela fosse sozinha para um isekai desconhecido. E assim, logo depois ela foi acolhida pelos pais do prota. E a primeira coisa que ele fala é que aqueles sinos dela eram fofos, o que a deixa pistola, gritando que ele não é sua família, e simplesmente manda o cara ir para o isekai também.
Por favor, não pule na frente de caminhões. Há uma grande chance de você não ir para um Isekai. Na escola, todos tentavam se aproximar de Shizuko, mas ninguém conseguia. Na saída, o prota fala para Shizuko para eles irem juntos para casa, mas ela fala para ele não agir como se fosse da família dela, porque eles não são família. Ele até tenta gritar que é o irmão da Shizuko Oni-chan, mas ela apenas manda um morre seco. O tempo vai se passando e algumas crianças começam a implicar com ela, porque também a menina é insuportável, mas o prota sempre tentava se aproximar dela, mesmo que ela fosse ruim com ele. Um dia, alguns garotos roubam os sininhos de Shizuko, o que a deixa muito triste, mas ela fala que isso não importa e que ela não precisava daqueles sinos. Os garotos jogam os sinos no rio, ao lado da ponte onde Lilian, a sequestradora de sementes, mora. O prota consegue chegar e, gritando, pergunta o que eles estão fazendo. Ao chegar em casa, ele vai até o quarto dela, mas ela manda ele ir embora. Porém, ele acaba entrando e ela começa a gritar, dizendo que ele é um bosta e não seu irmão, é só um pedaço de lixo. O prota insiste e diz que não era verdade e que ele era o Oni-chan da Shizuko. Então ele se aproxima e coloca os sinos de volta no cabelo dela, dizendo que isso realmente fica muito bem nela, o que a faz lembrar de seu pai, que dizia a mesma coisa. Ela pergunta como ele conseguiu os seus sinos, e ele diz para ela não ficar fazendo ele repetir que ele é o Oni-chan da Shizuko. Ela então agradece, o chamando de Oni-chan. Avançando para o capítulo 12, a primavera está chegando, e o prota está pensando que muita coisa já aconteceu esse ano. Sua irmã se provou ser uma maluca pervertida, que queria hipnotizá-lo, e que era fã de suas obras duvidosas. Ele ainda teve que se passar por mulher para dar sua primeira sessão de autógrafos. A relação dele com Shizuko com certeza tinha mudado. De repente, ele se depara com Shizuko, o encarando. Ela então fala que se ele quiser pode segurar sua mão, o chamando de pervertido. Após um incidente na sessão de autógrafos de seu livro, aquele lance lá de beber chá com calcinha, Shizuko parece não querer mais tentar hipnotizá-lo. Ela está tentando o pescar de uma forma mais descarada e sem hipnose, e que ela sempre fica spawnando quando ele tá no banheiro. Ele pensa que, embora ele tenha se livrado do lance da hipnose e de possivelmente ser perfurado pela furadeira de bolso dela, essa situação ainda era muito embaraçosa. Nesse momento, Rinko aparece dando bom dia, falando que eles parecem bons amigos hoje. O prota envergonhado dá bom dia, o que já deixa Shizuko em modo de possivelmente cometerei alguns crimes. Elas se encaram. Shizuko fala que nem percebeu a presença dela, a chamando de mulher simples. Em seguida, fala para Ichigawa que eles podem voltar a dar as mãos até chegarem à escola. E se virando novamente para Rinko, fala que ela está atrapalhando e manda ela dar o fora. O prota fica chocado, falando para ela maneirar na língua. Com um sorriso, Rinko fala que a bruxa da Shizuko não parece estar usando nenhuma magia negra naquele dia. Ela diz que Shizuko não é muito inteligente e para ela não ficar muito animadinha. Shizuko então pega o prota pelo braço, mandando ele calar a boca e não ouvir o que aquela mulher simplória está falando. Aquela bruxa ainda me paga. Depois de correrem um pouco, Shizuko apela para a moeda do Genjutsu. Vamos, olhe para a moeda, sinta a moeda, esqueça tudo que aquela mulher simplória falou. Ela sabe que a Rinko está chegando mais perto. Se Rinko falar pro prota que ela está usando Genjutsu nele, é possível que ela tenha problemas. Então ela vai se certificar de colocar um fim rápido nessa relação deles. O prota, por outro lado, pensa que se ele falar que esse papo de maluco de hipnose nunca funcionou, o relacionamento que eles têm agora certamente irá acabar. Você já tá hipnotizado, Oni-chan? Já esqueceu aquela mulher simplória? Sei não, acho que a furadeira era mais eficiente pro Genjutsu. O prota acaba falando que sim, já esqueceu, o que a deixa mais tranquila. O prota pensa que pode mentir apenas sobre a hipnose, e então a abraça, dizendo que está completamente hipnotizado, e que como Oni-chan dela, irá para sempre permanecer ao seu lado. De repente aparece um random, gritando o que eles estão fazendo. O
Prota fica surpreso ao perceber que aquele era o ace do time de atletismo, o cara super bonito que estava entre os melhores de seu ano. O Prota não entende por que alguém com uma super vida social está fazendo ali naquele lugar. Hayami grita, falando para Shizuko dizer alguma coisa, e que não tem como ela sair com um perdedor como aquele. O Prota pensa que isso é ruim. Ele parece conhecer a Shizuko, e por Hayami ser uma pessoa influente, os rumores sobre eles rapidamente vão se espalhar na escola. Ele tenta pensar em alguma coisa para explicar essa situação toda. Então ele pergunta do que Hayami estava falando. Ele diz que ele só estava tirando o inseto do cabelo da Shizuko, mas a Shizuko já manda a braba, falando que ele é um figurante qualquer, e que vai dar apenas 3 segundos para ele meter o pé, do contrário, sangue terá que ser derramado. Hayami pergunta como ela pode, depois de rejeitar suas 43 confissões, como ela pode abraçar um random qualquer, sem graça e feio. Ele grita que pode estudar melhor, pode se exercitar melhor e ainda tem um rosto mais bonito. Ainda não é tarde demais, Shizuko. Venha para mim. A Shizuko já tá pistola com aquele saco de carne falante. Ela fala que ele parece não ter saído do primário, perguntando como ele pode saber das habilidades de seu irmão, sem nunca ter tido contato com ele, e fala que ele é um lixo miserável. Miserável. O Prota pensa que Shizuko realmente não tem piedade. Ela fala que o irmão dela nunca perderia. Se ele quisesse, poderia facilmente pegar o primeiro lugar no festival esportivo. O coitado do Hayami pergunta se isso era verdade. O Prota até tenta dizer que não, mas Shizuko fala que era isso mesmo. E para ele entender o seu lugar. Ela fala que seu irmão é uma pessoa discreta e esconde suas verdadeiras habilidades. O Random responde que agora ele pode ver isso e que isso é bom, e fala que nesse caso, quem vencer em primeiro lugar terá o direito de amar Shizuko. A única coisa que passa pela cabeça da Shizuko agora é que seu Onichan vai amá-la. Ela tá confiante demais nele. A menina já tá delirando, falando que não é nesse momento que ele lambe. E o Prota pergunta que diabo é isso que ela tá delirando agora. O Hayami pergunta se o Prota também estava de acordo. Ele até tenta pedir tempo, mas Shizuko já puxa sua moeda hipnótica, dizendo que ele fará isso. E chorando, tudo o que ele pode responder é para deixar isso com ele. Agora o nosso Prota está fazendo seu treino. E essa já é a 8ª vez que ele vomita depois de correr. Ele se lembra de Shizuko, dizendo que se ele acreditar em si mesmo, poderá chegar em primeiro. Então ele decide correr mais uma vez. Nesse momento, Rinko aparece chamando por ele, e ele acaba não aguentando e colocando tudo pra fora no primeiro bueiro que achou. Sim, de fato, uma bela manhã. Ela pergunta por que ele estava correndo tão cedo. Ele tenta disfarçar, dizendo que sempre diz que um homem com boas pernas é sempre popular. Mas ela diz que já sabe dos rumores, de que quem ganhar o primeiro lugar no festival esportivo e ainda tiver a maior nota nos testes, terá a Shizuko. Hayami está tentando salvar Shizuko das garras de seu Onichan depravado. Isso é o que todos na escola estavam falando. Ichigawa pensa que não tem escolha, isso é melhor do que descobrirem sobre o hipnotismo de Shizuko. Então ele grita que é tudo verdade, é que não pode dar Shizuko para qualquer um. Mas Rinko responde que Hayami é bonito, rápido, bom nos estudos, ele não parece um qualquer, e que inclusive até ela ficou interessada nele quando entrou na escola. O Prota fica pensando que não imaginava que Hayami era o tipo que a Rinko gostava, mas fazer o que? É isso. Ela insiste perguntando o porquê ele não quer que Hayami namore a Shizuko. E fala que na verdade também se confessou pro Hayami. Ela diz que o Hayami deve tê-la entendido mal, como uma garota simples demais, e que era fácil de conquistar. O Prota começa a sentir que o clima tá ficando estranho. Então ele diz para ela ter certeza de uma coisa, ele sempre estará ao seu lado, dizendo que ele era seu melhor amigo, então apoiaria seu amor, e que ele vai apoiá-la. E se houver algo que ele possa fazer, ela pode pedir. Gado demais! Então do nada, ela começa a chorar. Ele pergunta se ela tinha se machucado, mas ela responde que não é nada, e que era chuva. Então ele se oferece para levá-la rapidamente para casa, para que não fique doente, e por alguma razão que eu não entendi, ele tem que levá-la nas costas. Gado demais.
Então ele a leva para sua casa. Só não deixa a Shizuko ficar sabendo, senão teremos mortes. Ela pergunta só para confirmar se a Shizuko não estava em casa. E o prota diz que sim. Ela saiu mais cedo, pois tinha umas obrigações escolares. O prota parece muito preocupado com ela, mas ela responde que só estava um pouco doente. Então ele fala que vai fazer um chá e pede que ela espere um minuto. A menina tá armando alguma. Enquanto isso, na escola, Shizuko, olhando para a chuva, percebe que não tinha trazido um guarda-chuva. Voltando para a casa do prota, ele volta gritando, dizendo que trouxe um chá exatamente na temperatura de 54 graus. E simplesmente do nada, a menina pula em cima dele, com um sorriso deveras suspeito. E do nada, simplesmente do nada, ela mete um vamos acasalar, enquanto desequipa suas vestes. E a menina não quer perder tempo, ela tá desequipando logo todos os itens. O prota, pra variar, tá no chão, suando e em pânico, com uma fêmea em cima dele, dropando seus equipamentos. Daí ela fala de colocar alguma coisa em algum lugar que eu realmente não entendi. E naquele momento, com a chuva caindo no telhado e com suas respirações ofegantes e cada vez mais perto um do outro, o prota acaba se lembrando da bruxa da Shizuko. Então ele pede desculpas para Rinko, dizendo que ele se importa com a Shizuko. Agora é a vez da Rinko ficar em choque, sem entender nada. Porém, logo, ela começa a desferir uma sequência de golpes nada carinhosos em seu rosto, enquanto gritava que ele era horrível, perguntando por que aquela mulher, e falando que ela sempre esteve ao lado dele. Chorando, ela pergunta por que ele não gosta dela. Ichigawa novamente pede desculpas, falando que a essa altura ele já não sabe mais de nada. Então o Rinko tasca-lhe a linguada no cabra e logo depois diz que não pode acreditar que seu primeiro beijo tinha gosto de sangue. A menina espancou o cara. Ela fala que isso é tudo culpa dele, pois escolheu aquela tábua vagabunda ao invés dela. Eu acho que a essa altura não teremos final feliz, e sim morte e guerra civil. Equipando de volta seus itens, Rinko fala que se ao menos ele fosse menos estúpido e um pouco mais indeciso, e alguém que se apaixonaria apenas depois de uma sedução, ela poderia tê-lo amado com ainda mais ternura. E ao ir até a cama dele, ela pega um caderno perguntando o que é isso. Aquele parece ser o livro de hipnose de Shizuko. Ela fala que esteve procurando por isso há muito tempo e finalmente encontrou. Como a Shizuko conseguiu fazer ele obedecer suas ordens? Ela pensa que só existem 9 formas disso acontecer, e apenas 3 delas são realistas. A primeira era Shizuko ser honesta com Ichigawa e se tornar seu amante, fazendo assim ele obedecê-la como um escravo. A segunda é ela se aproveitar de alguma fraqueza dele, fazendo-o de refém, assim o forçando a cumprir suas ordens. E a terceira opção era uma magia que afetasse sua mente. Tem uma quarta opção, que se chama furadeira na barriga. Observando o comportamento de Ichigawa, ela pode afirmar que a primeira e segunda opção estavam erradas. Ou seja, só resta a feitiçaria. E mesmo que Shizuko tivesse algum poder contra Ichigawa, não há como aquela Shizuko tímida ser tão obscena na frente dele. O prota está calculando seus planos em sua mente. Ele sabe que todos os pontos apresentados por Rinko são verdades. Ele pensa que a única coisa que faria ele ser um refém seria a Shizuko ou qualquer coisa relacionada a ela. E que seus pais já sabem aonde ele guarda seus mangás proibidos. Rinko sabe que Shizuko a amava, já tem muito tempo, mas mesmo depois de todos esses anos, ela não teve coragem para ser honesta com ele, e continuou o xingando e o tratando mal. E em abril, repentinamente, a atitude de Shizuko mudou. Desde o dia do incidente da cafeteria, ela não teria feito aquilo mesmo se estivesse para morrer há alguns meses atrás. Ela achava que Shizuko nunca seria capaz de ser honesta com ele. Eles viveram sob o mesmo teto há anos, e mesmo assim, em vez de progredirem, ela continuou o xingando e piorando o relacionamento deles. Então Rinko não consegue entender como Shizuko foi capaz de beijá-lo daquela forma. Talvez o Ichigawa tenha ficado louco e ela consiga fazê-lo esquecer de qualquer coisa que tenha acontecido, mas ela não faria isso.
Rinko tem observado com muito mais atenção o que ele faz e diz na escola no último mês, e percebeu que ele parece estar em 2 estados diferentes. A primeira é quando tudo parece estar ocorrendo normal, como sempre foi. E a segunda é quando ele faz tudo o que a Shizuko diz, sem questionar. E parece que o comportamento dele sempre muda depois de ficar sozinho com a Shizuko. Então novamente chegamos na conclusão da feitiçaria, mas essa mágica não é tão perfeita quanto a Shizuko pensava. Na cafeteria, Ichigawa mostrou um bilhete dizendo que não queria agir assim. E mesmo em outros lugares, ele sempre agia como se estivesse tentando ser amigável com ela. Considerando todas essas coisas até agora, o resto é fácil de ver. E esse livro foi aonde tudo começou. Um dia Shizuko obteve um livro que permitiu controlar Ichigawa. Então lançou o feitiço nele, mas ela fracassou. Ela apenas assumiu que Ichigawa estava enfeitiçado, mas na verdade não estava. E a razão pela qual ele está levando isso adiante é porque ele está tentando manter intacto o relacionamento que tem com Shizuko. Tudo que resta agora é essa magia. Ela não deve ser muito difícil, e nem requisitar grandes preparativos. Rinko já tinha algumas ideias do que poderia ser, mas sua hipótese final era hipnose, ou algo parecido. O prota já entendeu que ela sabe de tudo, e não tem mais o que fazer quanto a isso. A única coisa que ela deixou escapar foi a furadeira de bolso da Shizuko, e provavelmente esse erro custará a vida dela no futuro. Contudo, mesmo que a hipnose não funcione, seria fácil para Ichigawa fingir que funciona. E se aquilo tudo for realmente verdade, tudo que resta para Rinko é aquele livro como evidência. Rinko conta que deu um jeito de fazer Shizuko ficar de plantão na escola hoje. Convencer os professores era muito fácil para ela, pois era uma aluna muito honrada. O prota pensa que deu ruim. Rinko calculou e posicionou todas as peças com antecedência, desde o dia em que Shizuko o beijou na cafeteria. Essa guerra já tinha sido perdida. Rinko conta que logo após Ichigawa sair para preparar o chá, ela foi até o quarto de Shizuko, e parece que a Shizuko estava tão confiante que não seria descoberta que deixou o livro na mesa. É o L contra o Kira. A Rinko é o L e a Shizuko é o Kira. O prota pensa que, olhando para trás, aquela conversa de hoje cedo com Rinko parecia muito estranha. Se ela realmente tivesse ouvido os rumores, bastaria ter visto sua camisa suada e teria ficado claro que ele estava treinando para o festival esportivo. Mas ela não fez isso. Então provavelmente o que ela estava querendo ver agora é como ele reagiria a tudo isso. Rinko fala que se ela não encontrasse nenhuma evidência, ela teria jogado no ar a hipótese e deixado a reação dele decidir se ela estava certa ou errada. Mas agora ela tem 2 evidências e diz que iria acabar com tudo isso amanhã e revelar para Shizuko que ele não está hipnotizado, mas apenas fingindo que está. Assim será o fim do relacionamento deles. O prota se dá conta que se isso continuar assim, realmente vai ser o fim do relacionamento com a Shizuko. E Shizuko fechará o seu coração devido à culpa, e ainda o desprezá-lo por mentir para ela. E também vai desprezar a si mesmo pela vergonha. O prota então se joga no chão, pedindo por favor a Rinko para ela nunca contar para Shizuko que ele está fingindo estar hipnotizado. Mas ela responde que quanto mais desesperado ele está, mais leve ela parece ficar. E isso a faz querer terminar aquele relacionamento ainda mais. Ela pergunta se ele entende por que a hipnose de Shizuko não tinha funcionado nele. Ele fala que isso não importa agora, mas ela grita que isso era justamente o que importava. Ichigawa responde que também não sabe ao certo. Provavelmente Shizuko cometeu algum erro e não funcionou. Rinko grita que não é isso, não é nada disso. Ela fala que Shizuko tentou usar algo tão absurdo como hipnose nele. Demonstra que ela estava muito confiante que funcionaria, e por isso ela deve ter testado antes em outra pessoa e feito preparativos cuidadosos. Afinal, se ela falhasse, o relacionamento com a Kun acabaria. Rinko diz que não suporta mais ver ele tentar ser legal com a Shizuko e que daria um fim nisso, não importa o que aconteça. Ichigawa se irrita, dizendo para ela não falar coisas tão miseráveis como essas, e que ela também deve ter notado a mudança de Shizuko. Shizuko, que fechou seu coração há tanto tempo, agora estava finalmente tentando mudar. Mesmo que a hipnose seja um método meio estranho,
Ele não se importa de continuar enganando Shizuko, contanto que ela possa rir do fundo de seu coração. Rinko responde que é ele que diz coisas miseráveis. E quando ele pergunta por que ela estava chorando, ela diz que é porque realmente gosta muito dele. E eles ficam lá, um tempão, parados ouvindo a chuva e refletindo. Depois ela diz para ele se certificar de olhar para ela também. Ela fala que sente muito por ter sido horrível com ele, mas que já não pode mais ficar parada assistindo isso, e fala que colocará um fim nisso, mesmo que ele não goste. E se ele realmente não gosta dessa opção, ele pode pará-la usando a mesma mentira, e sai se desculpando por ser uma mulher astuta. Depois de um tempo refletindo, Akun não consegue parar de pensar no que Rinko disse sobre usar mentiras para impedi-la. As palavras de Rinko e o fato dela ter deixado o livro com ele, a mesma mentira. Provavelmente isso significa que Rinko queria que ele a hipnotizasse. Então, ao ir até Rinko, ele a acorda. Ele pergunta se ela tinha isso calculado, e ela responde que é claro, ela já tinha isso em mente desde o início. Ichigawa novamente se desculpa, mas ela diz que está tudo bem, mas para ele se lembrar disso, ele é um homem mau, que a hipnotizou para satisfazer seus próprios desejos egoístas, e é por isso que ele vai passar o resto de sua vida sofrendo com essa culpa. Ele responde que entende, é que do fundo de seu coração desejava que Shizuko pudesse sorrir, e com isso ele diz que agora vai hipnotizá-la. Então ele começa dizendo que o corpo dela está ficando fraco, e que aos poucos está ficando à mercê dele, e fala que agora ela deve viver sua vida por ele. Eu não entendi, não era só para fazer ela esquecê-lo? E quando ele termina, com um sorriso meio danadinho, ela responde que entendeu, e que vai viver pelo Ichigawa a partir de agora. Deixa o like e comenta alguma coisa aí para ajudar o engajamento. Essa obra tem muito diálogo e explicação, e é difícil entender o que esses malucos estão falando. Pensa, o cara já é totalmente pirado, e ainda fala em outra língua, aí é foda. Eu ia fazer mais uns 40 minutos de vídeo, mas não tanquei. Enfim, ainda tem mais uns 4 capítulos que dá mais uns 20 minutos. E a obra finaliza. Se bastante gente pedir, eu trago o resto para fechar. Bom, depois de ser hipnotizada, vemos Rinko ajudando o Prota com a liçãozinha de casa. Ela fala que tá tudo errado, então o Rinko dá uma encoxada nele, falando pra ele prestar mais atenção. E essa mãozinha boba aí, bandida? Por favor, poderia parar de sarrar seus peitos em mim? Tô tentando me concentrar. O sangue tá fugindo pra cabeça de baixo. Ela então fala que não pode, porque Akun ama peitos de frango. Enquanto diz que deve viver pela felicidade de Akun, ela dá mais umas boas sarradas nele. O cara até tenta meter um eu sou gay, mas ela fala que ele a hipnotizou. Então não era para ele ser tão egoísta, afinal o vilão era ele. Ele se pergunta se ela realmente estava hipnotizada ou se só estava de fanfic, mas ela diz que é claro, ela jamais poderia falar e fazer isso se não tivesse. Sei, você tem responsabilidade, você que escolheu e agora não pode reclamar, nem que seja capado. Sim, tá, eu assumo a responsabilidade, mas também não precisa ficar me sarrando o tempo inteiro. Ela não fica satisfeita, mandando ele falar isso com mais seriedade. Então ele a abraça gostoso, gritando que gastará o resto de sua vida em dívida com ela. Chorando, ela gagueja que vai ficar sua vida inteira ao lado do Akun. Nesse momento, Shizuko chega batendo a porta. Agora a parafusadeira vai cantar. O que tu pensa que tá fazendo, folgado? Shizuko, preste atenção. Isso é diferente. Diferente como, seu merda? O cara já pensa que deu ruim. Ele não tem nenhuma ideia e está prestes a começar uma guerra. Diferente vai ficar seu corpo depois que eu inaugurar minha furadeira nele, seu merda pulador de cerca. Rinko então se levanta pedindo desculpas a Shizuko. Ela diz que Akun e ela só estavam estudando porque ele disse que amava muito Shizuko e por isso queria ir bem no teste. A Shizuko já fica toda boba. Então ela já começa com o papo, chamando ele de ciscom pervertido, perguntando como ele pode falar isso. E sai batendo a porta, falando para aquela mulher simplória trabalhar para ela e ajudar seu Onichan.
E assim que a chifruda saiu, a Rinko já pula em cima do cabra, tascando-lhe a beijoca. O prota se afasta desesperado, mas ela fala que tá tudo bem, que era só um pouquinho, e que só um pouquinho não vai matar ninguém. Não existe isso de só um pouquinho, meu pau não tem ombro. E fala que se ela não tivesse dado cobertura, ele provavelmente teria problemas. E diz que ele é o pior, por usar uma garota louca de amor só quando lhe é conveniente. Mas ela o encurrala, dizendo para não sentir, e que ele já era bem grandinho para ficar de papo furado. Agacha e mama. Eu realmente não sei se ela tá hipnotizada ou não. Ela é louca por natureza. Ela pensa que o Akun é tão idiota que provavelmente não conseguiria fazer nada ousado, como se tornar membro do Kazu Senpou-chan. Falando nisso, um salve pros membros. Mas então ele manda ela olhar para o lado e taca-lhe a linguada na bochecha dela. Bom, depois dessas saliências questionáveis, eles voltam a estudar, mas ele fica desanimado, falando que nunca vai vencer Hayami. Porém, Rinko, confiante, diz para ele seguir a Kao e confiar nela. Confia e cai de boca. No dia do teste, ele ainda está em dúvida se realmente pode ganhar de Hayami. Afinal, mesmo se estudasse que nem um cabrito, as chances seriam baixas. Mas a Rinko tinha elaborado um plano para ele. Ele iria trocar suas folhas de respostas com Rinko, porque ela jamais perderia o primeiro lugar. Todo esse tempo ele não teve estudado, mas sim treinado sua caligrafia até a exaustão, para ficar igual a da de Rinko. Após as coletas das provas, o professor responsável verifica se as folhas de respostas estão organizadas por ordem de número de chegada. Leva apenas 4 segundos para entregá-lo ao professor após a coleta, e nesse momento que Rinko deve fazer a troca. Então do nada, ela deixa todas as folhas caírem no chão, pedindo desculpas, dizendo que vai pegar imediatamente. E ela usou seus peitos de frango para desviar a atenção de todos enquanto fazia a troca. E por estar numa posição tão comprometedora, os olhos de todos ficaram fixados em suas frutas. O prota fica impressionado, pensando que aquela era uma técnica de desvio ocular que mágicos usavam, e era como se a gravidade atraísse os olhares de todos. E assim ele tem certeza de que Rinko é uma fêmea aterrorizante. 2 semanas se passam e Hayami não consegue acreditar que perdeu para um pau mole como Itigawa. Incrédulo, ele fala que de acordo com o acordo, o prota ainda deveria ser o primeiro de sua classe, acreditando que ele não conseguiria superar a Rinko. Porém, ele fica ainda mais surpreso ao ver que o prota conseguiu uma nota maior que a dela. Enquanto isso, a anunciante de furadeiras fica observando de canto, pensando que já esperava isso de seu Onicha. Paralelo a isso, o prota está pensando que teria sido impossível tirar uma nota maior que Rinko se ela não tivesse mudado as provas. Hayami então grita que ele ainda não perdeu, ainda há a seleção para o festival esportivo. O prota reflete que, diferente das provas, ele não terá como trapacear, e sabe que jamais poderá vencer de Hayami. Mesmo que ele treine ao máximo, a diferença deles era grande demais. O primeiro a cortar a fita de chegada no revezamento vence, o prota afirma, e anuncia que vai vencer de qualquer forma, pois é o irmão da parafusadeira Chan. Assim o prota gasta todo o tempo que tem para treinar ao máximo. Shizuko leva uma água para ele, falando que ele tem dado duro bastante. Lá ele responde que tem dado tão duro assim por ela. De repente, Shizuko puxa sua moeda de genjutsu, dizendo para ele esquecer o que ela está prestes a dizer. Ela anuncia que nunca quis ser a irmãzinha pequena dele. Ela o hipnotizou para fazê-lo acreditar que ela já havia se decidido sobre seus sentimentos, então não há mais nada que ela possa fazer. Ela será uma falsa pelo resto da vida, e no fim acabará sendo apenas uma irmãzinha pelo resto de sua vida. É como a mulher simplória disse: uma vez que você recebe algo, você deseja seguir em frente a partir daí. Mas no caso dela, ela não tem para onde ir, pois no fim os sentimentos dele são falsos, criados pelo genjutsu. Refletindo, o prota sabe que não importa o quanto Shizuko o hipnotizou, e nem o quão longe a relação deles chegou. Ele sabe que com essas mentiras, a relação deles não terá futuro. Ele pensa que mesmo sem hipnose, ele ainda pensaria nela como sua irmãzinha. Mas ele também sabe que está fugindo dos sentimentos da Shizuko ao fingir estar hipnotizado.
Shizuko fala que gostaria de apenas poder dizer que o ama. Enfim, o dia do festival esportivo finalmente chega e o pau mole tá quase vomitando de nervosismo. Rinko pergunta se ele já tinha se esquecido do plano e fala que não havia necessidade dele ficar nervoso. O tranquilizando, ela fala que confia na vitória dele. Então o prota diz que ela está certa e depois fica pensando como seu butico já passou por várias situações complicadas e ele pensa que comparado àquilo, isso não parecia grande coisa. De repente, vemos a mão de alguém que puxa a camisa do prota por trás, o fazendo cair e bater com a cabeça no chão. A cena corta e vemos Rinko em frente à sala do clube de atletismo. Ela pensa que se os 3 primeiros abrirem uma grande vantagem pro Akun, ele terá uma chance de vitória. Mas parece que o competidor com quem Rinko estava contando está agora com muita dor de barriga e fala que infelizmente não poderá ajudá-la. Hayami então aparece ao fundo, dizendo que parece que ela está com problemas. Rinko diz que ele não deveria ficar ameaçando as pessoas, mas ele fala que ela não deveria ficar fazendo falsas acusações. É que, como a garota havia dito, ela apenas parece estar com dor de barriga. Se afastando, ela fala que de qualquer forma não tem tempo para perder com ele, pois ela precisa encontrar um substituto. Porém, Hayami, inesperadamente, pergunta se realmente havia apenas uma vaga a ser preenchida. E ao se virar e ver o rosto de Hayami, ela rapidamente tenta ligar para o Akun, mas ao que parece ele tá tirando um cochilo. Mas depois de um tempo, ele acaba acordando com os gritos de Rinko. A única coisa que ele consegue pensar é no revezamento. Embora Rinko fale que ele não estava em condições, o prota insiste falando que isso não importava. Ainda abalada, Rinko fala que seu trunfo para ganhar uma vantagem foi persuadido por Hayami. E agora ainda falta um membro para eles. Ela até tentou procurar um substituto, mas estava desesperada tentando encontrar por ele. O prota então responde que há uma pessoa, alguém que no passado foi tão boa que superou todas as garotas do clube de atletismo de sua sala. Então ele puxa a moedinha da malevolência, pedindo para que ela o ajudasse. Rinko vai até Shizuko, que estava se preparando para tirar boas fotos de seu Onichan suadinho. Porém, Rinko a interrompe, a mandando vir com ela. Enquanto correm, Rinko fala que eles estão desfalcados para o revezamento. Shizuko não quer saber desse papo. Ela quer tirar suas fotos em 4K de seu Onichan suadinho. Cala a boca, vadia. Me escuta com atenção. Você não tem noção de como o Akun sofreu para atender aos seus caprichos. Colabore e pare de impor suas vontades sobre ele, sua ciscom pervertida. Rinko fala que, em primeiro lugar, foi ela que começou com tudo isso. Então era para mexer essa bunda murcha que ela tanto se orgulhava. E Shizuko acaba concordando, falando para não entendê-la errado. Ela iria correr por seu Onichan e não porque ela estava pedindo. Rinko joga na cara, Rinko com uns peitão, enquanto a Shizuko com uns peitinhos mirradinho. Quando o prota chega para a competição, Hayami fica surpreso. O prota não pode se dar o luxo de perder. O destino daquela ciscom tarada está em jogo. Os jogos se iniciam, com o prota gritando para Rinko dar bastante. Pegue esse pau e corra com tudo, sua galinha sem peito. Cala a boca, vadia, e me dá logo esse pau. Ao ver Shizuko pegar o pau tão energicamente, o Hayami já trava o butico, falando que é impossível e que ele não pode perder. O prota percebe que aquela diferença é maior do que ele esperava e pensa que realmente poderia vencer Hayami. Então o prota se posiciona adequadamente para receber o pau. Porém, do nada, Hayami mete o pisão na perna dele. Eu acho que é válido. Não conheço nenhuma regra que diga que é proibido meter a pedalada no adversário. Se você conhece, comenta aí. Só sei que o prota fica lá gorfando no chão. Agora ele já não estava mais em condições de receber o pau. Rindo, Hayami diz que é perigoso ele não amarrar os cadarços corretamente. E o que isso tem a ver com tomar uma pedalada? Porém, o prota não tem tempo para isso. Ele precisa se preparar para receber o pau, mas ao que parece, suas pernas não o obedecem. Do nada, o Hayami começa a coringar, gritando para todos aplaudirem aquele ciscom que olhava para Shizuko de forma malevolente e fala que ele até estava com o nariz sangrando enquanto se esforçava. O
Prota então começa a chorar, mas não há tempo para isso. Shizuko chega para dar o pau para ele, gritando para dar o seu melhor. Ao receber o pau, o Prota dá demais. Ele dá até não aguentar. Seus esforços não são em vão. No fim, ele consegue chegar em primeiro. Bom, chegamos no último capítulo dessa história de furadeiras e parafusadeiras. No hospital, o Prota acorda com Shizuko dormindo ao seu lado. Ao acordá-la, ela já fica toda no cio, dizendo que estava muito preocupada. Do nada, ele começa a chorar, dizendo que está contente. E isso faz Shizuko se lembrar de Rinko, falando para ela não impor suas vontades sobre o Akun, o que a faz pedir desculpas. Nesse momento, o Hayami chega, que se quebra a murcha. Hayami tá todo cheiradão de loli, coringando, falando que sabia que havia algo errado e que não havia chances dele perder para alguém como ele. Então ele mostra o livro de hipnose, dizendo que o Prota hipnotizou Shizuko para a tornar sua escrava, e diz que ele era um pedaço de lixo por fazer lavagem cerebral nela. Shizuko grita que não era nada disso. O arrombadinho fala que é um amigo que curte ocultismo que passou essa cal para ele. Indo até ela, ele diz que de qualquer forma, eles logo descobrirão se aquele livro realmente funcionava, e declara que irá hipnotizá-la agora mesmo. Gritando, o Prota manda ele se afastar de Shizuko, mas o ladrão de Onichan aponta uma tesoura para ele, o mandando não se mexer, senão ele perde as bolas. Shizuko também fala para ele não se mexer, pois ela ficará bem, e chorando, ela pega sua moeda em sexto lugar, dizendo para ele correr. Nesse momento o Prota se lembra dos momentos calorosos que teve com a Shizuko e sua moeda em sexto lugar, e então o Prota mete o jab na cara do arrombadinho comedor de irmã, falando para ele não fazer sua irmãzinha chorar. Shizuko fica sem entender, dizendo que ele deveria estar hipnotizado, mas ele manda o papo, falando que esteve mentindo esse tempo todo. Desde o começo, a hipnose dela nunca tinha funcionado. A Siscon já fica toda corada, foi descoberta a bandida. Gritando, ela diz que verificou várias vezes que seu amigo realmente tinha sido hipnotizado. Então o Prota diz que isso era bem simples. Se virando, ele declara que desde antes dela tentar hipnotizá-lo, ele sempre se amarrou num amor duvidoso. E é isso, o autor falou que ele ficou sem criatividade e resolveu terminar a parte 1 aqui, mas ele disse que pode trazer a segunda parte se a obra vender bem. E se liga, no final o autor mandou recomendar a obra aos pais e aos irmãos. Esse autor sabe muito.